Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e bendizemos, Senhor, mais uma vez, diante da tua presença. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, à disposição da tua presença, queremos chegar nesse lar, Senhor, e abençoar essa casa, abençoar essa família, em nome de Jesus. É o que te peço hoje e sempre. Amém, Jesus. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de
Renato Giacometti. Mandou abraço, também o irmão Renato Giacometti, glória a Deus. Também o irmão Lucas está presente conosco aí, Deus abençoe todos vocês. Eu vou tirar aqui um pouquinho a focinheira, né, para nós estarmos expressando nesta noite. Nós gostaríamos de falar sobre devocional. O que é devocional? Nós vamos falar hoje, eu convido você para ler o Salmo 100. O Salmo 100 comigo, embora os Salmos, ele é um devocional por si próprio. Glória a Deus. Esperar ali a ajuda de vocês. Vocês lerem aí conosco. Salmo 100. Todos vocês que estão aí conosco, glorificamos ao Senhor por sua vida. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas a terra. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrais pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura em geração a geração. Versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e seus átrios com louvor. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome. Glória a Deus. Nós vamos hoje estar falando sobre devocional. O que é um devocional? Você aí, amigos e irmãos em Cristo Jesus, que está aí juntamente conosco, acompanhando, que vai acompanhar. O que nós precisamos, ou o que é um devocional? Por que o devocional? Ele tem que fazer parte da nossa vida. O que é um devocional? Pergunto para você. Pergunta, o que é um devocional? Nós vamos explicar no dia de hoje o que é devocional. O salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra, em outras versões. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com cântico. No Salmo 101, ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei, por-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virá a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Porém, não porei coisas má diante dos meus olhos. Deixa eu ver aqui, parece que meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecereis o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo e tal. Vamos para o 102. É mais específico. 102. Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto. No dia da angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. E o meu coração está ferido e seco como a erva. Já no capítulo 103, ele já diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, em tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça
de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida da perdição e te coroa com benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade renova como a águia. Como renova a águia. O Senhor faz justiça, juízo aos oprimidos. O Senhor fez conhecido os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, e longânimo e grande em benignidade. Já no 104 diz assim, no 104 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor. Deus, Senhor Deus meu, tu é magnificíssimo e está vestido de glória e de majestade. Ele cobre de luz como de um vestido que estende o céu como uma cortina. Põe nas águas as vigas e nas suas câmeras faz das nuvens, e seu carro anda sobre as asas do vento. É bem verdade que salmista aqui ele fala sobre a grandeza de Deus. Mas se você perceber, ele está magnetizando ou magnificando, melhor dizendo, palavra que deu nó na língua. Ele magnifica ao Senhor na sua grandeza. E o que é tirar um período de devocional? É bem verdade que nós temos tempo para tudo, irmão. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para assistir um filme, nós temos tempo para almoçar, nós temos tempo para tomar um café, para dormir. Nós tiramos tempo para tudo. E o devocional, a verdade é que é um tempo reservado ao Senhor. Ou seja, todos os dias eu vou tirar um período para mim fazer o meu devocional ao Senhor. Por exemplo, o nosso devocional natural é nossos cultos. Os horários de culto de cada igreja tem o seu devocional. E esse devocional, por que é importante? Por que esse devocional é importante? O devocional, na verdade, é onde você sabe que você vem para oferecer ao Senhor e engrandecer o Senhor, porque Ele é grande, grandes coisas Ele fez por nós e Ele está fazendo. Então, no devocional, nós tiramos para exaltar o Senhor. Nós sabemos que quando nós saímos de casa para engrandecer o nome do Senhor. Mas, porém, é importante cada um de nós também tirar um devocional, um tempo em casa, tirar um período para adorar o Senhor. Tirar um período para adorar o Senhor é tirar um período para reconhecer a sua grandeza. É tirar um período de adoração. Eu louvo a Deus quando eu passo nas ruas e encontro pessoas tirando devocional em casa, às vezes da máquina de lavar. Ele está ali em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. A mulher está lá lavando roupa, apesar que antigamente nós via mais isso. Me fez eu lembrar que há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu passava em um lugar aqui em São Paulo, e eu passava distante e eu ouvi uma irmã cantando o hino da harpa, né? Com tanta ousadia, que eu procurava da onde estava saindo aquele momento de adoração. E eu observava que era uma irmã numa pia lavando louça. Ela estava lavando louça e ela estava cantando ao Senhor. É bem verdade que antigamente nós víamos irmãos, né, tirando mais período devocional. Hoje não sei se é porque a vida ficou um pouco corriqueira, a vida ficou um pouco, não sei se eu posso falar, monótona,
né? Mas a vida ficou, parece que as pessoas perderam tempo de devocional. E esta reflexão no dia de hoje é eu convidando você para tirar um devocional. E o devocional, irmão, é meditar na palavra de Deus. É bom a gente começar um dia, né, lendo a palavra de Deus, tendo meditação na palavra de Deus, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra de Deus, uma mensagem, ou até mesmo lendo um livro que edifica a nossa alma. Por que é importante, irmão? Porque nós precisamos enriquecer o nosso espírito, ou o nosso espiritual. Se nós não fortalecer o nosso espiritual, a fraqueza espiritual tomará conta de você. E é importante você tirar o versículo do dia, é importante você tirar um minuto, no mínimo um minuto, para adorar o Senhor. Quando eu falo um minuto, irmão, é claro que você vai tirar mais, né? Mas é importante você ter o período devocional, porque senão as coisas do dia a dia vai tomar conta de você. É importante ler a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Mas é importante você, antes de ler a Bíblia, tirar um devocional. Opa, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença, eu sei que tu és grande, o Senhor é quem pode me ensinar, o Senhor é quem pode me ajudar. Ensina, Senhor, através da tua palavra, que eu vou ler agora, Senhor, me direciona, Senhor, qual o capítulo que eu devo ler, ou abre o meu entendimento. Então, nesse período, você vai reconhecer a grandeza de Deus, e a grandeza de Deus, através do Espírito Santo, vai te ajudar a você a entender o propósito de Deus. E o que nesta noite eu quero passar bem simplório para você, viu? É que nós precisamos engrandecer ao Senhor, dar graça ao Senhor, falar da misericórdia dele para conosco, quanto nós somos falhos diante de Deus, e expressar diante de Deus, confessar também os nossos pecados nesse devocional, falar, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. É importante você dizer isso também, porque tem hora que nós estamos tão acostumados no controle remoto, viu? Nós estamos acostumados a seguir uma linha e muitas vezes não pedimos perdão por nossas falhas. E é importante então, quando nós chegarmos ao Senhor, saber da misericórdia de Deus, saber da grandeza de Deus e entender que Deus é grande, foi Ele que nos fez e não foi nós que nos colocou como ovelha dele. Foi Ele que nos chamou, então se é Ele que nos chamou, Senhor, direciona os nossos passos. Senhor, faça-nos, Senhor, a Tua vontade em minha vida. Senhor, aceita o meu louvor como gratidão. Ensina eu te adorar ao Senhor. Ensina eu ter um coração puro diante da Tua presença para expressar a minha adoração sincera diante de Ti. É importante nós pedir para que o Espírito Santo venha em nossas vidas para nos ensinar a orar. Por quê, irmão? Quantas das vezes nós queremos seguir a mentalidade de um filósofo? Queremos seguir uma mentalidade até mesmo de um guia espiritual. Como tem várias pessoas que têm um guia espiritual. Irmão, é importante nós seguirmos a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos direciona a um lugar de segurança. Ela faz nós, cada dia mais, estar diante da presença de Deus. O devocional, na verdade, irmã Kedman, é uns minutos que eu tiro para o Senhor. Aqueles momentos que eu vou ficar íntimo do Senhor. É como se fosse aqueles momentos que o noivo tira para sua noiva para conhecer a noiva. E aqui no devocional, irmão, você vai expressar o Senhor Jesus e vai ter intimidade com o Senhor Jesus. Quando nós aproximamos de Deus, viu? Como nós aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. A palavra de Deus é clara sobre isso. E é bem interessante
que quando nós tiramos um minuto para adorar o Senhor, é claro que nós chegamos ao Senhor, expressamos a grandeza do Senhor, nós fazemos as nossas orações conforme o Espírito Santo. Claro que cada pessoa tem um segmento de oração, cada pessoa tem sua forma de orar, ou até mesmo a intimidade de falar com Deus. E também cada pessoa tem a intimidade de Deus responder da forma dela. É claro que tem pessoas que o Senhor fala bem simploriamente através de uma leitura. É bem verdade que tem pessoas que o Senhor fala com ela a hora que alguém está explicando a palavra de Deus. Então, é importante você tirar esse devocional para com o Senhor. É importante você ler a Bíblia. É importante você orar. É importante você também salmodiar, também louvar o Senhor com cântico. É importante você adorar o Senhor, então, nesse devocional. Então, irmã Kédia, um devocional é aquilo que vai deixar você mais próximo de Deus, aquilo que vai deixar você mais íntimo de Deus. Cada um tem a sua maneira. Tem gente que está mais íntimo do Senhor num devocional através da oração. Então ele tira aquele período todos os dias. E é importante tirar isso, irmão. É importante tirar período do seu tempo para adorar o Senhor. Deve escrever uma aguinha. É importante você tirar um período com o Senhor. Todos vocês, principalmente nosso ministério, Missão de Base, é interessante você tirar um devocional. Que devocional é esse? Para ler a palavra de Deus. Fala, olha, esse período vai ser um devocional ao Senhor. Todos os dias, essa hora, eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Você que não pode estar lendo, mas eu vou estar ouvindo a palavra de Deus essa hora. Eu vou estar lendo, vou estar orando, vou estar cantando essa hora. É importante você tirar isso diante de Deus. Porque, irmão, é o compromisso diante de Deus. Todos nós precisamos ter compromisso naquilo que fazemos. Quando nós vamos fazer no nosso trabalho, glória a Deus. Quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós tiramos período para o nosso trabalho. Engraçado que lá no nosso trabalho nós tiramos um momento para nós almoçar. Nós tiramos um momento para nós tomarmos o café. Tiramos um momento para atender as pessoas. E o que eu vejo? E o que eu vejo? Nós precisamos tirar esse momento para com Deus. Nós precisamos de um período para aprender mais de Deus. Para nós termos uma experiência mais próxima de Deus. Ô glória! Deus abençoe. Nós estamos falando hoje sobre devocional. O que é devocional? O que é tirar um período de devocional? E essa integração entre você e Deus, então é naqueles poucos minutos ou naquele pequeno tempo, nós tiramos em base de 1h30 para o culto. É o período de devoção. É um período que nós tiramos, nós já sabemos. Por exemplo, nossa tradição, nós já sabemos. Olha, nós oramos, pedindo ao Senhor para que receba a nossa adoração diante do culto e fale conosco também. Então, é momentos que Deus vai falar conosco e é momentos que nós vamos pedir para o Senhor resposta de algo e assim sucessivamente. É momentos que nós tiramos, sabemos que aquele momento é do Senhor. Então, o devocional na vida da cristã é muito interessante e é bom todo crente ter esse momento devocional. Devocional é aquele momento que você tem um compromisso para que está com Deus. Por quê? Se você não tiver um compromisso, irmão, você não vai tirar. Por que nós temos os momentos, os horários de culto? Porque se nós
vamos tirar os momentos, horários de culto, nós vamos passar dias e pós dias e não vamos agradecer a Deus. E é importante nós agradecermos ao Senhor pelos feitos que Ele tem feito em nossa vida. É importante nós tirarmos momentos de adoração. É bem verdade que muitas das horas, nós falamos na semana passada sobre a oração. É importante nós ter oração, nós pedimos, nós mais pedimos do que adoramos ao Senhor. Por que mais pedimos? Porque é nossa necessidade. Mas é importante nós tirar momento, né, do nosso devocional para agradecer o Senhor na sua grandeza. Hoje, por exemplo, os nossos hinos, ele tem sido um devocional ao homem ou a Deus? O que você acha? Os nossos hinos, eles estão mais exaltando. Por exemplo, a sua vitória hoje vai ser sabor de mel. Está exaltando quem? Ao homem ou a Deus? Ao homem. Não que não possa cantar. Pode, irmão, tem momento. Há momento para tudo. Eu me lembro que eu estava passando uma prova muito grande. Eu estava internado. Alguns dias internado. Teve um hino que caiu de luva naquela hora da prova. Mas vou te ser sincero, serviu naquela hora, aquela melancolia, serviu na hora que eu estava passando aquela angústia. Mas depois, irmão, não servi mais. Que era aquele, daquela mulher que... Camille? Não, Camille. Me fugiu a memória. Eu vou lembrar ainda, eu vou falar. Hã? Ficar tranquilo? Ficar tranquilo. Como que é? Esse aí. Na hora da minha angústia, irmão, valeu. Eu estava lá, irmão, não podia andar, não mexia o corpo. O corpo estava preso numa maca, não tinha como movimentar, nem que eu queria. Então, aquele hino serviu para mim, para o meu devocional naquela hora, né? E veio como tranquilizante. Mas o que é importante? Que depois que eu passei a melancolia, o hino de vitória eu vou cantar, agora eu começo o quê, irmão? Exaltar o Senhor. Eu começo a falar, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é misericordioso. O Senhor poderia ter muito bem ceifado a minha vida ali, mas o Senhor me poupou, o Senhor me segurou de pé. Então, tudo é fase. Não adianta pensar a palavra devoto, né? Geralmente os católicos devotam. Não, na verdade a palavra devoção significa... Nunca vi um cristão pronunciar assim, não. Mas é importante. É importante. Devoção é momentos que você tira, viu? Para o Senhor. Significa a palavra devocional, que vem da palavra devoção, que significa veneração. Hoje está assim, se der alguma igreja, se der, eu vou dar uma olhada no celular, hoje está assim. Não, hoje Se sobrar. Tipo, se sobrar tempo. se sobrar tempo. Aí tá assim hoje. É. Vamos lá na igreja hoje, irmão. Se der tempo, dá um pulo hoje. Tipo assim, tem um compromisso de um horário, tipo, larguei tudo, porque hoje eu vou adorar o Senhor. É muito raro ver alguém falar assim hoje. Isso é tão grande, porque a palavra vem de você, devoção, vem de você dedicar um tempo a Deus. Agora deixa eu estar doente para ver, eu vou precisar. Irmão, aí eu crio um momento de devoção. Aí eu sou... Você sabe que quando o camarada está crente, quando ele está doente, ele vira crente daqueles ainda fervorosos. Então, o que eu preciso entender? Que esses minutos de devoção é como se fosse... eu vou tirar aquele tempo, viu? Aquele tempo, vamos dizer assim... É como se nós tirássemos um momento do nosso trabalho. Nós queremos receber o nosso salário, sim ou não? Nós queremos receber o nosso salário. Então, se nós queremos receber o nosso salário, o que nós fazemos? O horário de serviço, se é 5 horas da manhã,
que é para chegar lá no serviço, meu amigo, 4 horas da manhã, ele já está de pé, porque ele sabe que se ele cumprir o horário certinho, ele vai, né? E o que nós precisamos entender, irmão? Que diante de Deus, nós precisamos tirar um tempo. E sabendo que esse compromisso, Deus não falha. Deus, na verdade, Ele é fiel para conosco. Deus, Ele, vamos falar assim, Ele é leal para conosco. Passa tempo ou não passa tempo, viu? Se eu buscar o Senhor, tá? Deus é comigo. Né? Se eu buscar o Senhor, Deus é comigo. E o que eu quero passar aqui para nós, no dia de hoje? O salmista vem falando aqui, ó. Celebrei com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, entrar diante dele com canto. Olha, salmista. É tirando o quê? Entrar diante do Senhor com... Servir ao Senhor com alegria, mas entrar com ele diante de canto. Agora, qual canto que salmista está ensinando? Qual canto que salmista está ensinando nesse devocional para entrar na presença do Senhor? Aí vem lá. Sabei que o Senhor é Deus. E foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha dos seus pastos. Opa, nós precisamos entender que nós somos povo de Deus e ovelha do pasto dele. Foi Ele que nos fez. Então, olha, por que nós vamos cantar a Ele? Porque vamos louvar a Ele, vamos adorar a Ele. Né? Porque Ele é quem nos fez. Então, um dos motivos, principais motivos de nós termos um período de adoração ao Senhor, de cantar a Ele, adorar a Ele, bendizer a Ele, é porque nós somos ovelha do seu pasto. Se nós somos ovelha do seu pasto, nós temos que fazer a vontade do seu pastor, do seu Senhor. E aí vem ele, ó, versículo 4 do Salmo 100. Entrai pelas portas dele com gratidão. O que é gratidão, irmão? O que é gratidão? Lembrando que foi feito por nós. Lembrando de tudo que Ele nos fez, de tudo que Ele tem nos feito. Então, qual é a oração correta diante de Deus? Qual é a oração correta diante de Deus para exaltar o Senhor? Graças por tudo que foi na minha vida. Ô Pai, me dá uma bicicleta nova, me dá um relógio, me dá um carro novo, Senhor. É isso? Não, é porque Ele já tem feito. E nem tem hora que não é nem pelo que Ele vai fazer, é porque Ele já tem feito. A ingratidão, irmão, a ingratidão do ser humano, muitas vezes ele não se lembra do que Deus tem feito. Quantos chegam ao Senhor, está passando uma prova, está passando uma luta, né? Senhor, olha que prova que o Senhor me deu. E nunca lembra do que Deus já tem feito. E na verdade, irmão, a nossa chegada diante de Deus, ou o nosso devocional, é a oração de Jesus. Qual que é a oração de Jesus? Lembra lá do Pai Nosso? Que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, falando das suas grandezas. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Senhor, é a tua vontade que prevalece. Só que o salmista aqui vem, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvores. Louvai ao Senhor e bendizei o seu nome. Opa, o que é bendizer, irmão? Falar bem. Fala bem do nome do Senhor Jesus. Agradecer, irmão, como é gratificante a gente falar com pessoas gratas. Irmão, como é tribuloso também de falar com pessoas ingratas. Nada para ele? Tá bom. Como é gratificante falar com pessoas gratas. O que é pessoa grata? Está passando luta? Oh, glória a Deus.
Essa é a vontade de Deus. Eu estou passando por essa prova, mas logo vai vir a vitória. Ele não vai reclamar de nunca, porque ele sabe que Deus já tem feito sobre ele. Agora, uma pessoa ingrata, como que é a pessoa ingrata? O Senhor já fez maravilha na vida dele, dando um ar que respira, dando saúde, e ele reclama por uma unha encravada. Por coisas mínimas. Quando eu estou falando unha encravada, irmão, por coisas mínimas. O momento, pessoas ingratas, o momento todo ele está reclamando. Deus podia mudar minha sorte, né? Nada está bom. O dia hoje está ruim. Chove é porque está chovendo. Né? Calor é porque está calor. Frio é porque está frio. É porque ele é ingrato. Agora, irmão, bendiz a minha alma, ó Senhor. Ô irmão, tudo que Deus fez para nós é bom. Nós precisamos ter essa visão. Tudo que Deus tem para o dia, para nós, é bom. Agora, nós temos que fazer, irmão, aprender a tirar proveito daquilo que Deus tem para nós. São poucas pessoas que sabem isso, meu irmão. Tirar proveito daquilo que o Senhor prepara. Irmão, você sabe que o filho grato, até o momento da dor, é gratidão para ele. Opa, eu estou aprendendo com Jesus. Né? O Senhor está me fazendo nesse momento, para eu ser mais grato a Ele, porque olha como eu era ingrato diante do Senhor. Então, há mudança. Irmão, vamos bendizer ao Senhor. A minha alma, vamos engrandecer ao Senhor. Vamos dizer, no momento de meu devocional, qual que é o momento devocional? O momento de dar louvor ao Senhor. E qual é o momento de dar louvor ao Senhor? Sim. Então o crente, ele vai viver um momento devocional de integridade com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ô irmão, o crente que ele entende a chamada de Deus, ele vai ser sempre grato ao Senhor. Então ele vai estar sempre adorando ao Senhor na beleza da santidade. É claro que ele vai tirar período para estar mais íntegro. Opa, eu vou tirar um momento para me ler a palavra, pelo menos uns 3 capítulos por dia. Coisa boa, hein, irmão? Eu quero saber aí, você que está ao vivo comigo, né? Qual tem sido o seu momento devocional diante do Senhor? É a oração? Leitura da palavra? Viu? Oferecer louvores ao Senhor, cantar louvores ao Senhor? Qual tem sido o seu devocional para o Senhor? Responda aí. Compartilhe conosco. Agora, não seja hipócrita, hein, irmão? Não seja mentiroso. Fale o que você está fazendo diante de Deus. Seja pouco, mas seja verdadeiro. Viu? Glória a Deus. E Deus se agrada disso. Lealdade, fidelidade e ser verdadeiro. É importante, então, irmão Roberto, eu tirar um período, entrar no meu quarto e adorar o Senhor? É importante. É importante eu ter um momento com o Senhor. Entrar no quarto, irmão, não significa simplesmente entrar no quarto, fechar a porta do quarto. Irmão, é ter um esconderijo diante de Deus. Entrar no quarto é entrar no seu secreto diante de Deus. Tem hora que você pode estar no meio de uma multidão de gente, mas você está em secreto diante de Deus. Todo mundo está falando ao contrário, e você, Senhor, o Senhor conhece a minha sinceridade. Aí você está onde? Em secreto diante de Deus. Aí o Senhor está o quê, irmão? Velando por você. Que Ele sabe que aquele momento, mesmo que você está lá, fazendo outra coisa, você está ali com a mente ligada diante do Senhor. Senhor, não retire de mim o Teu Espírito Santo. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Quantas das vezes nós vamos ministrar uma palavra à noite e nós estamos lá de dia? Senhor, me encha, Senhor, me dá virtude, Senhor. Dá a palavra dessa noite, Senhor. Quantas das vezes o Senhor faz isso? Por quê, irmão? Porque nós entramos num secreto diante de Deus. Nós não precisamos falar para Zé nem para ninguém, nem para o Sebastião, que nós estamos fazendo. Ó, irmão, medita comigo aí, porque nós estamos meditando aqui hoje, nós vamos meditar em tal coisa. Não, irmão, não precisa disso, ficar aparente. Eu posso ter um esconderijo diante de Deus. Meu pai falava assim, olha, cada homem, cada obreiro, cada crente
fonte escondida. Que você busca, ela serve para você e muitas das vezes não serve para o outro. Então a maneira que você busca, o conhecimento que você busca, é aquele devocional da sua fonte. Talvez você busca em um livro. Você busca direto na Bíblia. Talvez a sua fonte que você busca é no joelho. Talvez a fonte que você busca, o Senhor revela a palavra para você. Eu conheço pessoas que Deus revela para ele cantando. Eu conheço pessoas que Deus tem um particular com ele, que ele para observar a natureza e Deus revela a palavra para ele. Por quê, irmão? É o momento dele de integridade para o Senhor. O que é importante, irmão? Ser sensível ao Espírito Santo. Ser sensível ao que Deus tem para nós. E não fugir da onde? Da base. Qual que é a base? Palavra de Deus. Hoje percebe que muitos pregadores, deixa eu brincar aqui um pouquinho. Você percebe que muitos pregadores parece que tem dia que eles tiram pelo em ovo? Tem ou não tem? Você olha e fala, onde que esse camarada arrumou isso na Bíblia? É claro que tem muitos inventando. Mas tem muitos, irmão, que Deus dá uma fonte escondida para ele. Ele tem ali, ele busca na palavra e o Senhor revela. E é importante eu ter essa intimidade com Deus. Agora é importante também dizer que você não vai ter intimidade com Deus se você não tirar um período para com Deus. É como se fosse no trabalho. Eu vou me aperfeiçoar no meu trabalho o dia que quanto mais eu me dedico à minha profissão, mais eu vou ficar bom naquilo que eu faço. E todas as vezes que eu for fazer, eu tenho que fazer com prazer, com alegria. Sim ou não? Agora, o dia que eu for para o meu trabalho, não gosto disso que eu estou fazendo. Ah, não queria estar fazendo isso. Você vai... Quando terminou a aula da terça-feira passada, o senhor falou que ia falar por que Jesus jejua, né? Sim. Sim. Não sei se o senhor já falou, perdão por ter chegado atrasado, mas na Bíblia não fala, né? Só fala que Jesus voltou aos dias, mas não fala na Bíblia que eles tirou esse dia para jejuar. Sim. O senhor falou agora de tirar pelo, tirar coisas que do íntimo com Deus. Sim. É bom. Obrigado, irmão Paulo Roberto, por essa lembrança. Eu vou procurar abordar no tema de hoje. Vou procurar enxertar nesse tema. Encaixei agora o que o senhor falou, porque na Bíblia eu não vi. Embora eu leia pouco. Sim, mas você percebe que ele como homem, ele ia passar por um momento de angústia. Então ele tira um tempo para recarregar a bateria dele. É como se fosse... Ele precisava de força espiritual. Precisava de força. Vai falar, mas Jesus precisava? E aí? Explica para mim. Na sua maneira de pensar, Jesus precisava de recarregar suas forças, sim ou não? Ele precisava de fazer isso? Ele precisava de jejuar? Ele precisava de orar? Hã? Sim. Por que, irmã Ked? Ele continuava sendo homem. Porque ele era 100% homem. E 100% homem, ele precisava de fazer, viu? O que o homem tem necessidade de fazer. Por que ele ia passar por um momento de angústia muito forte, irmão Paulo Roberto? Tanto é que ele olha para Jesus e fala, para Deus e fala assim, olha, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então é momento de afronta. Certo? E ele mesmo ensina para os discípulos dele, certa feita, que tem coisa que é só com jejum e oração. Certo? Opa, o primeiro a praticar, eu? O primeiro do exemplo tem que ser eu. Por que tem que ser eu? Porque eu sou o ministrante dessa igreja. Se eu não dou exemplo para vocês, vocês vão olhar e falar, opa, aonde é que vocês aprenderam isso? Aprendeu com quem? Os discípulos aprendem com Jesus. Agora, o interessante do Jesus. Sobre aprender, porque hoje os pastores, na próxima aula, que não falar para ninguém que estava jejuando, para a gente guardar para si. Jesus falou que ele foi jejuar, no caso, ele já fica para já dar um... Não, mas os discípulos acompanham quem relata isso, viu? Quem relata isso, os evangélicos sinóticos que relatam isso, tá?
jejuando, sim ou não? Fica notório, sim ou não? Você está dando... Se tiver uma comunhão, sim. É comunhão. É no caso, Jesus vai pro Getsemane lá, se não me foge de memória, ele fica 40 dias e 40 noites. Só, né? É? Sozinho, né? E os discípulos no pé do monte. Então, falou o que eu quero fazer? Mas se você sobe e não está alimentando, não tem alimento lá, você vai fazer o quê? É como se fosse aqui, ó. Vamos supor que eu entro para o monte, eu subo para o monte, lá não tem pão, não tem... Né? Mas a gente lembra de Elias, os passageiros traziam comida. Sim, mas no caso de Jesus não. Não, sim. No caso de Jesus não. No caso de Jesus jejuou mesmo, porque ele ia passar. Ele ia passar por um momento de angústia. Por quem? Por quem que ele ia passar esse momento de angústia? Por nós. Ele ia sofrer por nós. E aquilo que eu falei que eu ia falar sobre o jejum, na verdade, é aquele que você faz em prol não de si próprio, mas em prol do próximo. Tá? Então, o Evangelho, esse período, nós fugimos um pouquinho do tema, irmãos, que estão vivos conosco, que eu fiquei de falar sobre o jejum. Agora, é interessante nós tirarmos no nosso devocional o jejum? O que vocês acham? Eu acho que é mais forte, né? Hã? Fica mais forte, né? O devocional pessoas jejuando, né? Agora, lembrando que quando nós tiramos o jejum, nós somos ovelhas de quem? Do pasto de quem? De Deus. Se nós somos ovelha dele, certo? Quando nós jejuamos para quê? Para agradar a ele, não para agradar a nós. Você está entendendo? Exatamente. É dessa forma mesmo. Passar aí um maçarico na carne, né? Queimar a carne, viu? E fortalecer o espírito. Agora, eu devo ter um compromisso para com diante do Senhor. Eu devo fazer as coisas não aleatoriamente, sem compromisso. Tudo com Deus eu devo ter um compromisso. Na verdade, eu vou falar assim, eu tenho que ter uma regrinha. Por que uma regrinha, irmão? Para me lembrar. Nós precisamos de lembrança. É bem verdade que o Espírito Santo é quem vai nos lembrar. Nós precisamos de uma regrinha. Vamos falar assim, vamos ser sinceros. Você que está aí. Se não tivesse os cultos, para você ir no horário, não tivesse um horário do culto, você iria no culto? Fala assim, olha, tem 24 horas de culto. Você iria regularmente nos cultos? Na escola, você iria na escola se não tivesse o horário lá para ir? Fala, qualquer hora você pode ir. Ia ser um negócio, como que seria, irmão? O trabalho, a hora que você puder ir, como que seria? O negócio vira bagunça quando nós não temos compromisso. Nós somos dotados de regra. Nós precisamos de regra. Nós precisamos de regra. Então, o devocional é eu ter um período na minha casa. Eu preciso tirar da minha casa também um período de oração. Preciso ter na minha casa uma regrinha. Vou lembrar que no livro de Isaías toca sobre esse assunto em relação a costumes, do que Deus não gosta, do costume, das práticas que Deus incomoda Deus em relação a pessoas que fazem por costume, não por prazer, não por amor, por reverência, sim porque tem que ir, porque todo mundo vai também. Aí fala que tem uma parte aqui, não é no livro de Isaías. Fala que Deus detesta. Chega de lua nova, chega de sábado, chega disso, chega daquilo. Vai porque o outro vai, não porque... Por causa da tradição. Isso, por tradição. Deus detesta essas regras... Eu esqueci a palavra exata. Assim. Regras humanas, coisas humanas. Isaías capítulo 1 vai falar sobre isso. Então, as pessoas confundem devoção com... Tradição. Costume, com tradição e costume.
Tem que ir, Porque meu pai ir. Eu tenho que ir porque meu pai está me mandando eu ir. Isso. Certo? Eu tenho que ir por causa da minha tradição. Não, irmão. Por isso que o salmista fala aqui, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. É importante nós ser voluntários. É importante nós termos esse momento fiel ao Senhor. Eu tenho uma regrinha assim, mas com alegria. Não querer mostrar para... eu vou na igreja. Eu já cansei de ver isso, irmão. Eu já cansei isso. Cansei de pessoas chegarem na igreja e falar, vou dizimar, porque se eu não dizimar, o pastor não vê que eu estou dizimando. Se eu não ir no culto na oração, o pastor vai ver que eu não estou orando. Você está entendendo? Se eu não ir no culto da Santa Ceia, o pastor vai ver que eu não estou ceando. Então, na verdade, ele faz para mostrar para os outros, e não porque é servir ao Senhor com alegria. E o que eu quero ressaltar aqui hoje? É interessante nós temos diante de Deus uma fidelidade com o Senhor. Essa fidelidade com alegria. Opa, eu vou celebrar o Senhor com júbilo, com alegria. Ou seja, do íntimo do meu coração, eu faço isso porque é Ele que é o dono da terra, Ele é meu Criador, Ele é o merecedor do meu louvor. Pastor, essa parte do íntimo aí que o senhor falou, e como a outra aula fez sobre oração, essa oração assim, aberta a todos, não bate em conflito com aquela fala assim, quando Deus manda se separar para orar, fechar a porta do seu quarto, não seja que nem os fariseus, sei lá, que ora para chamar a atenção, que eles já receberam o galadão, assim, não bate em conflito? Aí que entra o negócio, irmão. Momento de intimidade seu com Deus. Bate aquela, se eu fosse orar para me engrandecer. A oração não é para me engrandecer. Embora nos dias que nós vivemos hoje, tem muitas orações dessa, né? Que o camarada se coloca ele um antideus. Ou um antideus, não, como posso falar, um semideus. Sobre isso mesmo que eu tô... Um semideus. O camarada coloca que ele é o bambambam, eu sou o pastor fulano de tal, e eu oro e o negócio acontece. Não, irmão, essa oração é que Deus não quer. E quando fala a resenha lá, que é repetição, essa repetição, né? Está falando a repetir a mesma coisa sempre, a mesma palavra sempre, como faz uma denominação aí para não citar nome. Agora, o que é importante? Quando nós chegar diante do Senhor, eu expresso a minha alegria diante do Senhor. Na oração, para todos. Na oração, eu expresso, olha lá, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Então, é uma celebração. É dizer, olha, o Senhor tem feito maravilha. Ou grandeza de Deus, ou maravilha que Deus tem feito na vida de todos. Então, eu estou engrandecendo, Senhor, obrigado pelos seus feitos na vida de todos. Eu estou engrandecendo, estou celebrando aquilo que Deus fez. Sim, isso sim, eu falo em relação a petições. Então, eu vou orar pelo Senhor ao vivo, no caso. Não, aí... Então, não, eu entendo a sua... Mas o que... esse clamor foi a mesma coisa que Jesus fez no livro de João, capítulo 17. Né? Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Pai, não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Então, esta oração, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo, você vai ver João fazendo, você vai ver Tiago fazendo. Todas essas orações, que é a oração, irmão, eu te desejar que as bênçãos do Senhor sejam sobre vós. Você está entendendo? Agora, não fazer uma coisa para me mostrar, como a gente conhece. A gente conhece quando é para mostrar. Se você quer aparecer. Sim ou não? Sim. A gente sabe o lugar, tem pessoas, eu tenho dezenas de pessoas que ele já coloca, eu sou profeta de Deus. Se você crê na minha oração totalmente, certo? Embora nós somos profetas, nós somos sacerdotes do Senhor. Só que nós precisamos ter uma aprendizagem com o Senhor Jesus.
ensina? Como? Hã? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O que é humildade de coração? Você sabe quando é uma oração, uma palavra humilde? Uma oração humilde. Você sabe quando é uma oração humilde? Sim ou não? Sim, porque... Pai, eu vi uma oração essa semana. Eu falei, Jesus, eu preciso aprender a orar. A pessoa chegou orando. Graças a Deus que é do nosso ministério. Vamos sim. Irmão. A pessoa orando, ela pegou e... Senhor, eu entro diante da tua presença. Mas não é dessa forma, mas é como se fosse isso. Senhor, eu entro diante da tua presença, Senhor. Como coisas grandes o Senhor tem feito, a sua misericórdia tem me sustentado vivo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nós das falhas. Dá-nos força para nós vencer cada dia. Ajuda fulano de tal, Senhor, na luta dele, Senhor. Ajuda o ciclano, Senhor. Aquele que está bem sucedido, Senhor. Abençoa ele também, Senhor. Mas a palavra era tão humilde, que eu falei, Jesus, me ensina a orar desse jeito. Porque você percebe a mansidão da pessoa, que ela não está falando para se aparecer. Você percebe que ela está pedindo mesmo com sinceridade do coração. Porque a palavra, irmão, uma coisa que eu costumo dizer, irmão Roberto, quem precisa de argumento é a mentira. Por que a mentira precisa de argumento? Porque ela é mentira, porque a verdade por si só fala. Então, uma pessoa humilde, você conhece a pessoa humilde? É pela aparência dela? Não, pelas atitudes. Pela atitude. Então eu posso falar com você vestido bem, né? Porém, e falo que eu sou humilde, só que a minha atitude vai demonstrar que eu não sou humilde. Mas eu posso fazer uma pessoa vestida ruim, falar que é humilde e ela não ser humilde também. Quando eu falo vestir ruim, é vestido com frio, com fome, e ela não ser humilde. Tem várias pessoas. Então, a humildade nós nos conhecemos através da oração. E quando nós fazemos orar, é importantíssimo esse devocional diante de Deus. Quando nós apresentar, você sabe quando a pessoa está orando por orar? Sim ou não? Sim. Ela está seguindo o protocolo? Você sabe quando a pessoa está dando um sorriso forçado? Sim ou não? Sim. Eu tinha um conhecido, para não falar conhecido, que ela chegava já assim, ó. Desse jeitinho. Dia que chegasse assim, eu falava, Jesus, me liberte. Me livra, Jesus. O ponto é, pastor, assim, o irmão pisou na bola com Deus. Não é que Deus está irado, Deus está colocando ele para acordar para a vida. Sim. Aí ele vem falar, ele não quer aceitar, chega no pastor, pastor, era por mim que eu não aguento mais isso. Aí o pastor, em vez dele entrar em comunhão com Deus, saber o que está acontecendo primeiro, não, ele já toma a frente, compra briga e fala, hoje chegar em casa vai estar tudo acabado. Não é verdade. Então, é uma coisa assim, o cara quer, tipo, dar aquela diante de semideus. Semideus. Vai dar um assim, só que se passasse 5 segundinhos para refletir por que o rapaz está naquela situação, ou o que aconteceu realmente, se o cara é um monstro em casa com a esposa, ou coisa parecida assim, e Deus está querendo pôr ele no lugar, às vezes ele chega dando uma de ovelha na frente do pastor, não, vou orar para acabar com isso. É natural acontecer isso. Por exemplo, eu tenho um sistema que eu não compro a pessoa pela primeira vista. Eu vou conhecer a pessoa. Isso é propósito da igreja. Chega uma ovelha nova da nossa igreja, ela conta a versão dela, mas já aconteceu dela estar contando e você está escutando, olhando e falando assim, mas isso não bate. É como se você fosse falar, você está com um carro seu problemático, para o guarda, para lá na estrada, e você começa a contar um monte de história para o guarda. O guarda só fica olhando para você, sim ou não? E ele, tá bom, você tem razão, mas você vai preso assim mesmo. Entendeu? Então a vida espiritual
É importante isso. Por quê? Por que é importante nós, obreiros do Senhor, ter esta palavra chamada-se discernimento? É um fruto do Espírito. O que é discernimento? Saber discernir as coisas. Então a pessoa conta a história dele ali, e você só está aqui, ó, com o fruto do Espírito, tá? Você está ouvindo ela, está dando atenção para ela, mas o Espírito Santo já está te mostrando para você o que se sucede. Isso é importante na vida da igreja. Por que as pessoas não é da noite para o dia que vira obreiro, não pode virar obreiro? Por que não é da noite para o dia que a pessoa vai ser um discipulador? É importante isso. Por quê? Primeira coisa, irmão, aprender de Jesus. Paulo disse com ousadia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos ser sinceros. Paulo estava ensinando o quê? O que Paulo está ensinando? Sede meus imitadores. Ele não está nem apontando para Cristo. Ele falou: olha para mim como eu olhei para Cristo. Então tira de mim esse gabarito, tira de mim a visão de vocês, olha para mim. Hoje, irmão, está complicado falar para olhar para os obreiros, olhar para os pastores. Sim ou não? Olha para um, fala, prega, mas não vive. O que é interessante no nosso devocional? O nosso devocional, ele vai ensinar nós a sermos cristãos diante de Deus. Um compromisso diante de Deus. Então, primeira coisa, comunhão com Deus. Eu falo com Deus e Ele me responde. Se você tem comunhão, Ele responde. E Ele responde em você através de quê? Qual é a base de Deus responder à igreja? Revelação. Palavra de Deus. Quando fala palavra, irmão, está direcionando. Possibilidade de sonhos. Mas a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é aquilo que nos direciona. Então, vamos pôr aqui os irmãos falar assim: pastor, mas eu não entendo da palavra. Mas tira lá na sua casa. Estou falando com você, ouvinte. Tira lá na sua casa. Lê um minuto da palavra e peça para o Senhor ensinar você a viver aquilo que está dentro da palavra. Por exemplo, Salmos é um livro bom para você aprender a bendizer o Senhor, adorar o Senhor. Provérbios é ótimo. Irmãos, entra para dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te direcionar. Agora, não adianta você tirar um devocional e você não ser sensível. O que é ser sensível? Ser humilde o suficiente para tirar momentos. Falei, eu li esse versículo. Não entendi. Lê de novo. Lê de novo. Até a hora que o Senhor revelar para você. E Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar coisas escondidas para você. Através do seu Espírito Santo. Aí, é importante nós aplicar em nossa vida, então, oração, palavra e cânticos. Oração é louvor a Deus? Sim. Então, quando alguém fala que o louvor vai ser perpétuo, então a oração é uma das bases de engrandecer a Deus. Está lá os 24 anciãos, eles estão fazendo o quê, Manquete? Adorando ao Senhor. Como que está fazendo? Querubins. Os 24 anciãos? Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Está lá adorando o Senhor. Então, nós adorar o Senhor, glorificar o Senhor, então através da adoração. Eu acho que nós temos que aprender um pouquinho
pedir para o Senhor perdão do nosso pecado, nossas falhas. Mas tem hora que é hora de nós também falar da grandeza dele. Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor fez as árvores, o sol, as estrelas. Então tem o universo, a oração. Tem gente que ainda fala que não sabe orar. Irmão, você pega um versículo da Bíblia e começa a expressar para o Senhor, ô Senhor, esse versículo está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é aquele Deus verdadeiro. Né? O Senhor é o esconderijo aonde toda a humanidade pode esconder. Opa, a grandeza é grande. Agora, o que nós precisamos? Precisamos ser sensível ao Espírito Santo. Porque muitas das horas nós lemos a palavra e queremos ler a palavra como ler um jornal. Já percebeu? Vai ler? Deixa aí. Lê. E esquece. Então, bendizer a minha alma ao Senhor. Irmão, porque Ele tem feito maravilhas sobre nossas vidas. Então, ao ler, você tem que aplicar o momento de adoração ao Senhor. Ao cantar. É bem verdade que tem pessoas que cantam e está achando que está engrandecendo a Deus e não está engrandecendo a Deus. Não, eu canto, eu consigo segurar o diafragma lá em cima. Aí eu falava assim, que é isso, diafragma? Não sabia nem o que era diafragma. Então, diante de Deus, nós tirar um momento de devoção é tirar com júbilo mesmo, com alegria, é do fundo do coração, para engrandecer o Senhor. É saber que o Senhor é Deus. E é Ele quem nos chamou. Então, quando eu exalto o Senhor, o Salmo 98 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilha. E a sua destra, o seu braço santo, alcançaram a salvação. Ou seja, através dos braços do Senhor, nós fomos alcançados. Opa! Ô irmão, então, dá para nós adorar o Senhor, cantar ao Senhor. O Salmo 96 também vai falar sobre isso. O Salmo 95 também vai falar sobre isso. Sobre o cântico ao Senhor. Agora, vamos parar um pouquinho e refletir os cânticos dos dias de hoje. Hoje nós cantamos aqui, Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, com hóstia verdadeira, com oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Então eu estou oferecendo o quê? O meu corpo ao Senhor. Estou oferecendo o meu espírito ao Senhor. Eu estou oferecendo a minha alma ao Senhor. Aí, hoje, me engrandece Jesus. Né? Não, irmão, para. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é bendito. Né? Vamos dar a Ele a glória que Ele merece. Vamos adorar a Ele. Porque, irmão, grandes coisas Ele tem feito. É claro que tem hinos que vêm como uma luva para nós, eu falei. Como da irmã, como chama? Eu falei lá? Opa! Ô, meu querido, seja bem-vindo. Então, a adoração diante de Deus, fique à vontade. A adoração diante de Deus é importante.
uma coisa que nós precisamos entender. Escute isso que eu vou falar para vocês, vocês vão sair daqui, pode até sair preocupado, você pode estar até preocupado. Olha, diante de vocês, eu sou um exemplo. Mas perto de Deus eu não sou nada. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, olha, diante de vocês, pode até ser que vocês olhem para mim e vão dizer, olha, o pastor tem um testemunho diante de Deus. Olha, ele pode dizer, olha, sei que meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo. Mas eu, para com Deus, o que eu posso falar diante de Deus? Ô Senhor, você viu como eu tenho sido grande diante da terra? Não, irmão, para com isso. Eu sou pequeno diante de Deus. Mas, diante de vocês, o milagre de Deus que Ele já tem feito, a transformação que Ele já tem feito na minha vida, pode ser que eu tenha alcançado uma graça a mais diante de Deus. A palavra já diz, né? Os pequenos serão exaltados, os obrigados a ser exaltados. Só que você humilha na presença do povo lá, automaticamente ela cresce. Exatamente. Automaticamente ela Então, o milagre de Deus vai acontecer na vida de vocês, não é porque eu sou grande, é porque Jesus é grande. Eu sou pó e cinza perante a presença do Senhor. Agora, não é porque eu sou pó e cinza que eu tenho que também viver como miserável. Tem gente que fica, olha aí, recebe isso aí, olha, escute isso aí. Se você tem muito tranqueiro no evangelho aí, que fala, não, mas é porque homem é falho assim mesmo. Homem é falho, mas tem caráter. Homem é falho, viu? Mas tem princípio. Homem é falho, mas sabe o que quer. Então, nós temos que ter um princípio diante de Deus e diante da congregação. O que nós temos que fazer? Ouvir a oração de Jesus, santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Então, Senhor Jesus, eu tenho andado diante da tua palavra. Senhor Jesus, eu tenho andado diante dos teus segmentos, dos teus ensinamentos. Senhor Jesus, ensina-me cada dia mais ser melhor diante de Deus. Mesmo que eu tenha alcançado uma graça maior, quando eu falo graça maior, irmão, eu tenho alcançado lugar de destaque. A Bíblia diz que aqueles que desejam o episcopado, excelente coisa desejam. Mesmo que eu tenha alcançado o episcopado, que é o pastorado, o diaconato, o cargo de obreiro, a Bíblia diz que é excelente coisa desejo. Por que excelente, irmão? Porque é exemplo para os demais. É exemplo para os demais. É lugar de destaque na obra de Deus. Irmão, coisa gratificante é Deus pegar um camarada sujo e imundo lá fora. Ele estava lá no mundão se prostituindo, se drogando. Jesus dá um banho nele, no seu sangue, e ele começa a andar. Antes eu era assim, agora não. Antes eu era sem caráter, agora não. Agora eu conheci a verdade. A verdade me libertou. Então, essa mudança precisa estar em nós. E nós temos que parar, irmão, daquela mesmice que o povo fala, eu sou pecador mesmo. Irmão, você pode ser pecador, mas você é um pecador redimido. O que é um pecador redimido? Que o sangue de Jesus Cristo já fez efeito na sua vida e você não vive mais para o pecado. Você vive para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua história. Então, esse momento de devoção é o que vai fazer você purificado. Aí o camarada quer na igreja, no culto, ele é o mais santo. Ele é o mais purificado, mas na hora do trabalho é o mais tranquilo. Irmão, não, irmão, nosso devocional tem que ser 24 horas. Nós temos que ser separados para o Senhor. O que é separado, irmão? É ter uma vida íntima com Deus. Então, devemos aproximar do trono da graça, sabendo que Jesus Cristo, Ele nos aproximou através do seu sangue. Ele nos aproximou através do seu sangue. E lembra mim, Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Alguém que puder me acompanhar aí, por favor? Hebreus o quê? 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É para chegar com confiança no trono da graça. Opa! Então, olha, confiança é diferente de exaltação, viu, irmão? Confiança, eu saber o Deus que me chamou, é diferente de eu ser exaltado. É importante lembrar isso. Saber o Deus que eu sirvo é diferente de eu ser exaltado. Eu posso ser humilde o suficiente, mas eu tenho convicção, tenho a confiança que Deus é. Sim ou não? Por que eu tenho confiança? Porque Ele já fez mudança na minha vida. Ele já fez coisas grandes, tem feito na vida dos irmãos dia após dia, nós temos enxergado. Então essa confiança que nós chegamos no trono da graça, é que, olha, mesmo como pecador, viu? Olha, eu era pecador e o Senhor me fez merecedor através do sumo sacerdote, ou seja, do sacerdote eterno que é Jesus Cristo. Então essa confiança nós temos em Jesus. Então devemos aproximar diante de Deus. Então, como nós chegamos? Nós chegamos como sujo e imundo? Ou como pessoas que já foram alcançados pela graça de Deus? Alcançado pela graça. Por que alcançado, irmão? É aquele que tem fé. A Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feito. Eu, quando estava na bagunça, Filho de Deus. eu queria ser eu, né? Falava, não, vou por minhas forças, pela minha vontade. Ah, não vai. Chegou um dia, pastor, que eu falei assim ao Senhor, eu tentei do meu jeito, vai só, tu viu, não consigo. Me ajuda, que Deus, eu não, pelas minhas próprias forças, Não vai. Eu falava aqui e no outro dia não estava, outro dia estava aqui e no outro dia estava bêbado. No outro dia falou, cara, mas isso para mim, né? Aí já falou assim, não consigo, me ajuda. Vê o versículo para mim, deixa eu me ver aí. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Versículo 29. Então, Daniel, faça o favor de passar o... Glória a Deus. Isso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiveram por profano o sangue do testemunho, do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça? Então devemos aproximar de Deus e entender que quanto mais agravo, é isso? É esse versículo mesmo? É entender que foi por um acaso que Jesus fez nós santos? Foi por um acaso? Ah, mas você vai ter... Nós fomos alcançados pela graça, e você olha e fala, não, aquilo ali não é... Aquilo ali não foi Deus quem fez. Aí você está tirando por profano aquilo que Deus santificou. Então, irmão, por isso que é interessante, todos que entram na casa de Deus é de Deus. Escute isso. A Bíblia diz que é de Deus, ouve a palavra de Deus, sim ou não? Então, se ouve a palavra de Deus, é de Deus. Agora, o que precisamos? Entender que se eu sou de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Só obedece o que crê, só crê o que obedece, né? Exatamente. Só obedece o que crê e só crê o que obedece. Né? Vamos lá para nós terminarmos hoje a nossa reflexão. Nossa reflexão hoje é... Então devemos aproximar de Deus mesmo com a nossa fraqueza. E falar, o Espírito Santo não está em mim porque... Não, irmão, se você chegou na casa do Pai, se você chegou em orar ao Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo está convencendo você disso. Entenda isso. Então não põe para o profano o que Jesus está santificando. Você está entendendo? Tem muita gente que fala, eu não tenho força. Irmão, se o Espírito Santo está te lembrando você de vir para a casa
casa do Pai, está te lembrando de fazer alguma coisa, é o Espírito Santo que tem em você, que tem, na verdade, olha bem o que eu vou falar para você, é que tem te santificado. Opa, porque ele sabe que você é ovelha de quem? Do pasto de Deus. Se você é ovelha do pasto de Deus, pode estar desgarrado. Viu? Pode estar desgarrado, mas o Senhor vai trazer de volta. Então é importante você tirar momentos, mesmo que, agora nós estamos num momento de pandemia, você não está vindo para a igreja, mas é momento, tira os seus minutos aí de adoração ao Senhor. Tira o momento de adoração ao Senhor, ora, canta, lê a palavra e procura fazer o quê, irmão? Aquilo que o Espírito Santo te colocar, procura pôr em mente e prática. Coloque em mente e prática. E lembre-se, vence um gigante de cada vez. Não queira vencer todos os dias de uma vez. Deus é contigo, Deus é vitorioso, Deus é quem é de ser glorificado. Então vamos chegar no trono da graça adorando a Ele na beleza da sua santidade. Devemos então buscar o Senhor hoje, amanhã e sempre. Só um dia, só uma hora, né? De joelho, de pé, de ponta cabeça. Irmão, não importa a maneira que você tiver, o importante é que o seu espírito, alma e corpo oferta ao Senhor com sinceridade. Não faça por vanglória. Não faça porque a tradição está te ensinando. Viu? Mas celebrai com júbilo ao Senhor. Cantai com alegria todos os moradores da terra, porque foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto e não nós. Então foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos chamou e não foi você que escolheu. Jesus espera o seu compromisso com Ele. Deus precisa que você tenha compromisso com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu quero estar falando dos nossos braços fortes, do nosso ministério, os braços fortes e missão de paz. O que é um braço forte? É aquele que contribui com a obra do Senhor, querendo que a obra de Deus prossegue. Irmãos, domingo agora, eu vou estar fechando. Já falei com a senhora Ângela, lá em Mongaguá. Falei com a senhora Ângela, proprietária de um salão lá em Mongaguá. E, querendo Deus, permitindo Deus, nós vamos estar lá no domingo fechando um contrato para mais uma congregação. Pela fé. Irmão, não foi eu que escolhi servir Jesus, mas foi Jesus que me escolheu. Então eu conto com a sua participação, conto com a sua ajuda, sendo o braço forte da obra do Senhor. Temos mais coisas para fazer na obra de Deus, mas não dá para nós fazer sozinho. Conto com você, viu? Na agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9. Telefone para contato 011 984 27 24 24. Fala aí com os nossos... glória a Deus. Com os nossos... Fale aí com os nossos assistentes e contribua com a obra de Deus. Nós temos contribuído com pessoas necessitadas, pessoas carentes, irmãos. Você que quer contribuir de alguma forma. Pastor, eu tenho uma cesta básica aqui. Eu quero direcionar ela a alguma família. Só entrar em contato com o nosso telefone aí, 011 984 27 24 24. De alguma forma, você quer ser o braço forte deste ministério, entre em contato. Pode ter certeza que vai ser direcionado a uma família necessitada. Nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar o nosso participante dessa noite que participou de longe. Eu deveria ter chamado ele para cá, irmão Paulo Roberto, para fazer essa oração e agradecer a Deus por esse culto. Amém? Está ali conosco presente nossos dois visitantes ali. Irmão, me perdoa eu não lembrar seu nome.
Valdir. Bom, Valdir, ele já conversou comigo várias vezes. Nós já oramos por ele aqui, né? Nós vamos estar estendendo aí. É uma alegria você estar conosco. Ele é bem-vindo nessa casa, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus. Sinta-se em casa, volte mais vezes, tá bom? Querendo, pode permanecer aí. Aleluia, porque Deus tem coisas grandes. Não, Paulo Alberto, ora. Pai eterno, que estás no céu, Sim. Tu és aquele, Senhor, que nunca abandonou, nunca abandona e nunca abandonará. Senhor, somos gratos por isso, Senhor, meu Deus. Que o Teu reino, Senhor, meu Deus, esteja sempre conosco, Senhor, meu Deus. Porque o Teu reino é, Senhor, o poder, a honra e a glória, Senhor. Sim. Gratos por mais um dia na Tua presença, Senhor. Que o seria de nós se não fosse a Tua misericórdia. Verdade, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome e